Pilastra da Verdade. E hoje é dia de madeira de dar em doido aqui, ó. Madeira de dar em doido. Madeira de dar em doido. Madeira de dar em doido. Ideias que tu é doido. Vai, tio, rapaz. Vai tomar, como dizia meu tio. Vai tomar. E minha tia dizia assim, vai. Olha só. Pastel de rodoviária foi preso na cidade de Jequié, aqui perto daqui, na cidade de Jequié, segundo informação, por assédio sexual. E aí os próprios que foram assediados denunciaram, e como diz o meu amigo Sérgio Cioli, ele recebeu a pulseirinha de Roberto Carlos, né? Pulseirinha de Roberto Carlos, porque os guardas de Israel não fizeram nada. Os anjos do Salmo 91 parece que estão, não sei o que é que estão fazendo aí nas galáxias, né? Devem estar reunidos jogando conversa fora, jogando videogame, né? Já que estamos em época tecnológica, em algum canto. E os anjos não fizeram nada, né? Aquele que destruiu, que matou Ananias e Safira por conta de ter omitido ou ocultado o valor de uma fazenda, né? Aquele que desceu o cajado de morte, não fez nada. O pastor fazia o que queria. E infelizmente, gente, eu levo na comédia, mas infelizmente aconteceu este ato, que são verdades que eu não gostaria de falar aqui. São verdades do Pilastra da Verdade, que acontece no dia a dia, as pessoas não acordam. Então, eu vou contar agora com uma reportagem pequena de um amigo meu da minha região, que é o Sérgio Cioli. Quero mandar um abraço ao Sérgio Cioli. Inclusive, o Sérgio Cioli foi um dos que me entrevistaram ali no podcast em Jaguaquara há um tempo atrás, no Pod Ideia. Eu aproveito o ensejo, quero mandar também um abraço ao meu amigo da Silva Júnior, que é também, que faz parte, é um dos principais componentes ali para entrevistar pessoas no Pod Ideia em Jaguaquara, Bahia. São meus amigos, tanto o Sérgio Cioli, que é radialista, é meu amigo, um outro também é meu amigo. O Sérgio Cioli ainda não é, no mínimo, um agnóstico, mas tudo bem, ele deve ser o que ele queira ser da vida dele, mas a gente tem que respeitar esse lado de cada um, porque aqui eu critico ideia e não critico fé de ninguém e nenhum ser humano. Não, eu não vou fazer isso jamais, eu não preciso disso. Eu vou descer a ripa na ideia religiosa. É com você, Sérgio, fala aí deste acontecimento da quarta-feira passada. Na manhã dessa quarta-feira, a equipe da DEAN deu cumprimento ao mandado de prisão contra um falso líder religioso que foi acusado pela conduta delituosa de assédio sexual, que define como ato de constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo aí o agente da sua condição inerente ao exercício de emprego, cargo ou função. Segundo a polícia, aí o autor usou da fé de várias servas fiéis como mecanismo coautor de vulnerabilidade para persuadir as vítimas, mantendo o status de autoridade e poder de influenciar as fiéis, que destou do dever pastoral. Assim, o acusado se apoderou diversas vezes da superioridade inerente à sua função aí de pastor, né, autoridade máxima da igreja, para perverter a confiança entre suas fiéis, usando o poder persuasivo ao impor mecanismo cristão para manipular mensagens de sonhos eróticos, de cunho sexual, carícias excessivas, elogios impróprios, relatos de sonhos eróticos, além de provocar outros atos de inconveniência em público para as servas. E eu fico me perguntando, essa é a minha opinião, até onde nós vamos parar? Uma pessoa que se dizia pastor, né, que estava ali para proteger, para acolher, cometendo atos
como esse dentro da própria igreja, se utilizando do seu poder espiritual como líder religioso para esses atos de perversão. Mas ele recebeu as pulseirinhas de Roberto Carlos e está vendo o sol nascer quadrado. A Deane de Jequié não brinca em serviço. Que permaneça por lá uns 40 anos, que é para refletir em tudo que foi feito. Tudo que foi feito, tudo que ele fez com relação a essas fiéis. 7 mulheres denunciaram esse falso pastor ali na cidade de Jequié. Essas fiéis, 7 mulheres denunciaram esse falso pastor ali na cidade de Jequié. Sérgio Cioli, um abraço para você, meu amigo. Eu vou para relatar também e descer a madeira de dar em doido, Sérgio. Vê se isso aqui não merece madeira de dar em doido, ó. Madeira de dar em doido no pastel de rodoviária. E o Sérgio falou que vai ficar uns 40 anos. Eu acho que Jesus vai voltar e ele vai ficar lá preso. Olha só. Eu vou ficar com uma frase aqui que o Sérgio Cioli falou. Uma frase que ele falou. Até onde vamos parar? Sérgio, você é meu amigo, eu lhe considero demais, cara. Você é um cara que eu tive o privilégio de conhecer, porque você é uma excelente pessoa. E você tem todo o direito de acreditar no que você quiser até o último dia da sua vida. E eu não estou falando de fé aqui. Mas vamos parar para pensar. Olha só. Por que esta frase que você falou nunca vai ter sentido, nunca vai ter algo consolidado aqui neste planeta, e principalmente no Brasil? Porque a mente do povo é religiosa. A mente do povo é uma mente totalmente mística e também mítica, Sérgio, e demais que estão me assistindo. E agradeço a todos vocês pelo apoio no canal. Cara, é difícil se desligar de uma religião quando ela vem impregnada desde a infância. O assunto aqui, talvez alguém diga, Anthony, você está criticando um assunto à parte, isso realmente vai acontecer, porque está escrito que vai acontecer. Espera aí, gente. Tá, mas uma pessoa que está dentro de um movimento religioso se dizendo pastor, líder, aí ele usa de assédio 7 mulheres, 7 pessoas que vão denunciar ele, aí ele vai preso. Agora, será que no momento desses assédios que ele fez, usando uma espiritualidade que com certeza ele deve acreditar, o espiritualismo que ele deve acreditar, dos espíritos cuidadores dos seus servos, os anjos protetores não funcionam mais? Não, porque está escrito lá que realmente eles funcionam. Eles estão acampados ao redor do povo para cuidar. Ou seja, na verdade quem agiu aí foi a polícia. Que eu parabenizo, que são os verdadeiros anjos desta terra. Junto com os corpos de bombeiros que tem no Brasil, principalmente em momento de incêndio, acidentes. Mas os guardas de Israel, os guardas chamados de anjos do Salmo 91 e da mentira, os anjos acampam ao redor daqueles que o temem. Será, Sérgio? Será, meus amigos? Claro que não. O problema todo é que as pessoas acreditam nessa liderança religiosa. Acreditam nisso aí. Na verdade, ele é culpado, mas para mim todos são culpados. Essas mulheres que denunciaram teriam que denunciar sim. Mas também tem uma certa culpa. Claro, por quê? Porque acreditam em tudo, cara. E alimentam isso. Olha o que aconteceu, que não tem muito tempo, com Flor de Lis. Um assunto que chocou o Brasil e virou documentário. Uma mulher que deve estar pregando na cadeia. E para
falar aqui sobre a questão da frase que o Sérgio falou, onde nós vamos parar? Em lugar nenhum. Enquanto existir religião, não tem como, cara. Cada um tem que individualmente pensar e observar que tudo isso foi e será uma mentira até que o planeta seja totalmente, quem sabe, destruído por um asteroide ou qualquer outra coisa. Ou que o Sol venha engolir, né? Que é o que a astronomia vem falando sobre isso. Mas você vai demorar muitos e muitos e muitos anos. Enquanto isso, religião vai existir. E sabe quando é que religião vai deixar de existir? Quando o último ser humano ser morto na face da Terra. Este Deus também vai deixar de existir quando o último ser humano aqui no planeta. Porque tudo isso é mental, tudo isso é uma mentira. Um líder religioso que na verdade está dentro de uma denominação e fazendo isso, eu não tenho nem como uma pessoa que tem fé em um Deus. Para mim, ele é um ateu do mal. É um ateu maldoso. Eu não vou aqui proteger 100% a classe ateísta, porque sou um ateu que todos são do bem. Na minha opinião, existem dois tipos de ateus. Existe o ateu racional, que não acredita em divindade e zela pela humanidade, independente de ser militante ou não, que não quer ver o mal de ninguém, que não precisa disso. E aquele que descobriu de fato que não tem Deus em lugar nenhum, não existe nada disso, é tudo uma farsa, uma mentira mental, é o subterfúgio da mentira, mas ele quer se dar bem. Ele quer se dar bem. Então, o que ele vai fazer? Ele vai para dentro de uma denominação, principalmente de uma religião sensacionalista, que justamente está dentro do suposto neopentecostalismo ou pentecostalismo, e ele vai aprontar à vontade lá. Aí quando ele passa do limite, as pessoas denunciam, na sua maioria, eles vão presos. Mas na maioria, Sérgio Cioli, que se você está me assistindo aqui, fica por isso mesmo, cara. Sabe por quê, Sérgio, que fica por isso mesmo? Porque se uma pessoa qualquer, que não tem nenhum cargo religioso, nenhuma liderança religiosa, se essa pessoa chegar na rua, assaltar, tomar o seu aparelho de celular, tomar o seu dinheiro, ou arrombar a sua casa e furtar o que você tem, e você, descobrindo isso, denuncia e ele é pego pela polícia, ali, claro, ele vai pagar. Ele vai pagar pelo ato. Mas, quando faz dentro de uma igreja, passa batido. Ele pode roubar o dinheiro das pessoas dentro de uma igreja. Ele pode roubar o celular dizendo que foi Deus que mandou e as pessoas dão, liberam e fica por isso mesmo. Porque religião faz isso. Então a religião de qualquer vertente, não estou aqui protegendo vertente nenhuma não. Nenhuma! E eu até falei no podcast quando eu fui lá com o Sérgio Cioli e o da Silva Júnior que tem dois lados da religião, né? Que até se aproveita. Que tem gente que não pode viver sem a religião senão apronta. Tem outros que não podem viver sem a religião senão a vida perde o sentido. Ele acha que a vida dele perdeu já o sentido, ele vai lá e faz algo contra a vida dele. Mas é somente isso, cara. Mas tem gente que precisa da religião para aprontar. Deixando claro, tem gente que quer estar dentro de uma religião. Por quê? Porque não, dentro da religião eu estou escondido. Eu falo no nome de Deus e as pessoas acreditam e rouba. Então, infelizmente, é isso que a gente vê acontecer. Então, o que aconteceu aí simplesmente vai acontecer sempre enquanto existir religião na Terra, enquanto o povo ser enganado, enquanto o povo acreditar nessas besteiras. O povo não busca informação e aprende só a acreditar. E quando busca informação, aprende a saber. E o que é que acontece? Aí a gente ouve essas coisas. E eu recebo tantas matérias aqui de assuntos iguais a esse. Então aconteceu aqui na minha região. Jequié é perto da cidade onde eu nasci, onde o Sérgio Cioli habita. Eu quero mandar um abraço ao Sérgio sempre. E um abraço a toda a família do Sérgio. Claro que eu digo sempre aqui, gente, a melhor coisa que você tem que fazer é buscar se informar. Senão vai morrer na mentira. E aí tá aí. Aí quando acontece um fato como esse, mas Deus não tem nada com isso. Deus não tem nada com isso, porque Deus não tá em lugar nenhum.
Deus não tem nada com isso, porque não existe um Deus que faria uma coisa dessa pra deixar acontecer isso aí, pra punir depois. Você que acredita em um Deus justiceiro, você não tem um cérebro pra pensar. Deus vai fazer justiça depois. Um Deus que deixa acontecer pra fazer justiça depois. Um Deus que vê acontecer antes de acontecer, vê na hora que acontece e eternamente ele vai ver aquele acontecimento, porque ele é onisciente, que isso é uma mentira mental. Acredite quem quiser, eu não tô nem aí e nem vou chegando, madeira de dar em doido. Eu tô muito bem do jeito que eu tô. Agora, fez um ato como esse, cadeia mesmo, porque os anjos verdadeiros que agem são ainda os policiais. E a lei verdadeira que ainda age quando pode, não tem bola de cristal, mas quando tem condição age, é a lei judicial. Judicial, a lei aqui da área da justiça. Viu? Ele dá em doido nisso aí. E o rapaz recebeu o pastel de rodoviária, né? Que tem muito óleo e pouca carne. Recebeu as pulseiras de Roberto Carlos, como disse o meu amigo Sérgio Cioli. E agora vai ver o sol nascer quadrado e esperar Jesus voltar. E ainda vai virar pregador na cadeia, viu, Sérgio? Sabia disso? Quando chega lá na cadeira vai dizer, não, tinha que acontecer tudo isso que era pra eu pregar para os presos. Porque Deus permitiu isso. Porque como era que eu ia pregar para os presos na cadeia? Tinha que ir pra cadeia mesmo. Madeira de dar em doido nessas ideias. A vida é física, meu amigo. É correria. É aqui e agora. Cada um se cuide da forma que tem que se cuidar. Cuide daqueles que verdadeiramente querem o seu bem. Cuide da sua família. Pegue o seu dinheiro, invista em você. Invista no seu filho, invista na sua família. Aí sim, você vai estar fazendo algo racional. A maior adoração, caso exista alguma coisa que eu desconheço por aí, que talvez eu esteja errado, alguma coisa. A única lei fora da lei judicial, a lei natural, é o cuidado próprio. Você cuidou de você, cuidou de alguém que está do teu lado, que cuida de você. Vive a vida até o último dia, seria a maior adoração. Mas dentro de um templo, de qualquer vertente é tudo uma farsa, uma mentira. É um subterfúgio para fazer essas coisas aí. Fui mais volto. Novos argumentos, novas indagações. Não fica aí. Um abraço. Pilastra da Verdade.